Qual é a maior necessidade de nossos filhos? Este é o tema de hoje. Sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. Desejo convidá-lo a que permaneça conosco, assista ao vídeo e seja edificado através da bendita palavra do Senhor. É provável que, diante da pergunta inicial, você possa argumentar. Mas é claro, pastor, que eu sei qual é a maior necessidade de meu filho. A maior necessidade de meu filho é de amor. De fato, suprir a necessidade de amor é importantíssimo, mas não é a maior necessidade de seu filho. Pois bem, você poderia ainda dizer que a maior necessidade do seu filho, do seu menino, é de um bom exemplo de masculinidade. E se for menina, de um bom exemplo de feminilidade. De fato, suprir a necessidade de bons exemplos é importantíssimo, mas ainda não é a maior necessidade de seu filho. Ou ainda você poderia argumentar que a maior necessidade de seu filho é de segurança emocional e segurança financeira. Embora tudo o que foi dito seja importante, nenhuma das necessidades citadas é de fato a maior necessidade de seu filho. Pois então, qual é? Qual é a maior necessidade de nossos filhos? A maior necessidade de nossos filhos é de regeneração. Regeneração. Seu filho não nasceu nem justo, nem santo. Ou você já se esqueceu o que a Bíblia diz em Salmo 51, versículo 5? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou em Salmo 53, do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ou ainda Romanos 5,12, onde diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, escute bem, a todos os homens, porque todos pecaram. Jamais poderemos ajudar nossos filhos verdadeiramente se não soubermos quem eles são e no estado em que eles se encontram. Você poderia falar, como assim, pastor? Permita-me explicar, por favor. Se o filho nasceu pecador pelo simples fato de ser filho de Adão, não se esqueça que Deus decidiu projetar a humanidade dentro do sistema representativo. Ou seja, Adão foi criado para ser o cabeça da raça humana, o pai de todo ser humano. E isto não é difícil de entender, já que vivemos dentro de um sistema representativo em nosso país, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Você pode não gostar das decisões de nossos representantes, mas isso não significa que não vão te afetar, porque vão. Seja para bem ou seja para mal. Adão foi colocado por Deus como representante da raça humana, jamais se esqueça disso. Sendo assim, o que Adão fizesse de certo ou errado traria repercussões para toda a humanidade. E foi o que precisamente aconteceu. Quando lemos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim, mais uma vez: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão caiu em pecado, a partir desse ponto, todo ser humano, sem exceção, viria a nascer na condição, no status de injusto diante de Deus, devedor diante da lei de Deus, inimigo de Deus.
E como se fosse pouco, todo ser humano, após a desobediência de Adão, já nasce com as faculdades de sua alma inclinadas ao mal, inclinadas ao pecado, de tal forma que tão logo a criança tenha capacidade física e cognitiva, certamente manifestará a inclinação pecaminosa que já está em sua alma, ou a sua alma já inclinada ao pecado. Seu filho é pecador, ele já nasce espiritualmente morto. Isto é terrível. Ele é frágil, ele é bonito, ele é amor da sua vida, mas apesar de tudo isso que nós falamos, ele está debaixo de condenação, debaixo de juízo, debaixo de castigo. Ele é pecador, espiritualmente morto. E eu falo isto com a maior clareza que posso, porque desejo que você entenda o real estado de seu filho e a grave situação em que ele se encontra. Você poderia argumentar, mas pastor, meu filho não é assim. E eu sei que é difícil de aceitar, mas Deus não pode mentir e Deus nos revelou em sua palavra que é assim. Veja como o pecado se manifesta na mais tenra idade. Vamos dar um exemplo. Deixe seu filho de 1 ano de idade com uma outra criança da mesma idade e coloque nas mãos de um deles um brinquedo, um bombom, e saia do local. Em menos de 5 minutos estarão brigando. Seu filho, apesar de ser frágil e pequeno, ele já é pecador e carece urgentemente de regeneração. Carece de regeneração. Ele carece de um novo nascimento, pois se não for regenerado, não poderá entrar no reino de Deus. Pense na seriedade da doutrina bíblica da regeneração. Você pode amar seu filho com todas as suas forças, e é bom que assim seja. Você pode dar ao seu filho a melhor educação, e é bom que assim seja. Você pode dar ao seu filho a melhor comida, e é bom que assim seja. Você pode dar ao seu filho as melhores roupas, e é bom que assim seja. Você pode fornecer ao seu filho o melhor ambiente familiar, e é bom que assim seja. Mas se ele não for regenerado pelo Santo Espírito de Deus, será um filho bem alimentado, um filho bem vestido, um filho bem educado, um filho culto, mas um pecador cujo destino, se não houver regeneração, será o inferno. Entendem por que a maior necessidade de seu filho é de regeneração? Por isso, a advertência aos pais: coloquem seus filhos em contato com a palavra do Senhor, as sagradas escrituras. Façam questão de levá-los ao culto para louvar ao Senhor, aprender quem é o Deus vivo e verdadeiro. Ore por eles, ore com eles, e que Deus nos ajude neste ministério, nesta missão, neste dever, nesta responsabilidade. Amém.